Olá, meus amores! Nossa aula de matemática hoje nós vamos entrar no conteúdo novo, medida de comprimento. Quando a gente fala de medida de comprimento, nós vamos lembrar de altura, nós vamos lembrar de tamanho, né? Então nós precisamos dessa unidade que se chama medida de comprimento. Aí vocês vão pegar o livrinho de vocês de matemática. Vocês vão abrir aí na página 89 para acompanhar a tia Mônica, tá? Então você dá uma pausa, já pega o livrinho de matemática para vocês irem acompanhando a leitura explicativa, tá? Do que é a medida de comprimento. Ela é importantíssima na vida, né? Nas construções de casa, para a gente saber a nossa altura, para a gente comprar coisas no metro. Então, por isso que foi desenvolvido esse método de medir, né, as coisas, para facilitar a vida da gente. Então, olha só, todo mundo já pegou aí o livro, vamos começar. Lá na página 89, tia, já fiz. Não. Você fez a medida de tempo lá do reloginho. Agora nós vamos para aqui, para do cantinho, medida de comprimento. Utilizamos as medidas de comprimento para medir o tamanho de elementos, a distância de um ponto a outro. A medida padrão de comprimento é 1 metro. Então, olha só, quando se fala bem assim, vamos medir a distância, por exemplo, a distância daqui de Planaltina até lá no plano piloto. Será que a gente consegue medir essa distância com a régua, uma réguinha dessa? Né? É bem complicado. Então, a unidade de medida é 1 metro, mas não significa que eu vou pegar uma régua e vou medir, né? A partir do metro você vai conseguir ver a distância de Planaltina até no plano piloto. E aí já muda para quilômetro, né? Porque é mais de 100 metros, aí já vai, entra na unidade que se chama quilômetro. Então, a gente usa muito na escola, nós usamos muito na escola a régua, né? A régua, ela serve para a gente medir as coisas, para a gente fazer a linha, para a linha ficar reta. Na régua, pode observar, você vai colocar bem pertinho de vocês, tem umas linhazinhas bem miudinhas, tá vendo? Isso aqui se chama milímetro. E desse ponto aqui, ó, do 0 a 1 se chama centímetro. Essa régua, ela não tem 1 metro, ela tem 30 centímetros. Para ter 1 metro, precisa de 100 centímetros, tudo bem? A gente vai chegar no número 100. Aqui nós temos uma régua de 30 centímetros. Eu trouxe também uma fita métrica. A fita métrica, ela é muito utilizada pelas costureiras, mas a fita métrica também dá para a gente verificar a altura de vocês. Por exemplo, olha essa fita. Essa fita, olha o tamanho dela, ó. Vendo? A gente vai pegar de uma ponta a outra. Ela é fácil de manusear, ela é uma fita métrica. Essa fita métrica, ela vai do número 1 até o número 150. Significa que ela tem 1,5 metro. Essa fita métrica tem 1,5 metro, tá? A fita métrica também é utilizada para medir. Essas fitas aqui, geralmente costureira que usa muito, né? Para fazer as nossas medidas, quando ela vai lá e ó, deixa eu medir aqui a cintura, deixa eu medir aqui o busto, deixa eu medir aqui a altura dos ombros, assim. Ela usa muito porque ela é flexível. Agora pode observar aí no livrinho de vocês, vamos voltar para o livro. No livrinho de vocês, aí nós temos a imagem de uma fita métrica, que foi essa que a tia Mônica mostrou, uma régua e uma trena. Trena já é mais usada pelos pedreiros, né?
Porque ele faz a medida da sala, por exemplo, vai comprar uma cerâmica para a sala. Aí ele vai fazer a medida certinha para não comprar coisas sobrando e nem faltando. Então ele vai usar a trena. Tia, o que é trena? Aqui é a fita, aqui é a régua e aqui é a trena, tá bom? O metro é dividido por unidades de medida menor, como centímetro. Igual a tia Mônica falou, para você chegar no metro, você vai de centímetro e centímetro. E ainda existe uma menor que o centímetro, que é o milímetro. E o milímetro, né, que são unidades menores que o metro. Um metro tem 100 centímetros. Um centímetro tem 10 milímetros. Para medirmos a distância de uma cidade para outra, por exemplo, usamos uma unidade de medida maior, que é o metro, chama quilômetro, tá? O metro foi o primeiro representado como unidade de medida unificada no mundo inteiro, em uma barra de platina, que passou a ser modelo para a unidade de medida em 1889. Atualmente, essa barra está guardada em Paris, na França. Então, é uma relíquia, né? É uma barra de ferro que eles utilizavam como medida para eles irem medindo as coisas. Tudo bem? Então, essa foi a explicação da medida de comprimento. Tá? Então, para fixarmos melhor, a tia Mônica agora vai passar a atividade aqui do livro mesmo, tá? Para vocês irem utilizar a régua. Vocês vão pegar a régua de vocês para vocês realizarem essa atividade, tá? A tia Mônica vai anotar aqui no quadro qual que é as páginas que vocês vão ter que fazer e fazer a explicação, tá? Então, voltamos, né? A tia já anotou aqui no quadro atividades relacionadas. Livro de matemática, página 90 e 91, que eu já vou fazer a explicação. Você vai fazer a atividade e logo mais eu volto fazendo a correção. Para essa atividade, você vai precisar de utilizar a sua régua. Então, já põe a réguinha aí perto de você para a tia Mônica pedir para você fazer a atividade. Na questão de número 1, usando a régua, meça e registre o comprimento do seu lápis. Você vai pegar o seu lápis aí, você vai medir o seu lápis. A tia vai pegar uma aqui para explicar para vocês. A tia pegou um lápis aqui de cor verde. Eu vou medir o lápis. Eu tenho que começar a marcar, ó, da pontinha do zero, e eu vou até onde? Olha aqui, ó. Tá vendo que o meu lápis deu até 15,5. Então esse lápis ele tem 15,5. Tia, mas sobrou uma pontinha. Isso, eu tenho que começar aqui, ó. Vocês estão enxergando? Até eu descobrir qual o tamanho. Aí lá tá pedindo para você medir o seu lápis que você tá aí na sua mão. O seu caderno, aí você vai pegar o seu caderno lá, você vai pegar da pontinha do zero até lá no finalzinho para você ver quanto que mede seu caderno. Do seu palmo, aí você vai pegar aqui, ó, vai pegar o zero do dedo aqui e você vai até aqui embaixo, meu deu 16, tá? Do dedo médio até aqui assim, tá? Quem é o dedo médio? O dedo médio é o que a tia Mônica tá com o anel, ó. Esse é o dedo médio, então nós vamos começar do dedo médio. Do seu estojo, aí você vai pegar o seu estojinho lá e vai medir, tá? Isso aqui é uma resposta pessoal, então quando a tia Mônica recolher o livro de vocês, eu vou fazer essa correção aí. Agora, número 2. De acordo com o que você aprendeu sobre a unidade de medida e de comprimento, complete as lacunas. O tananã é a unidade padrão de medida de comprimento. Então, qual é a unidade padrão?
Metro, centímetro, milímetro ou quilômetro? Então você vai me dizer qual que é a medida padrão. Aqui começou, tá? O metro está dividido em unidades maiores ou menores, como o centímetro e milímetro. O centímetro e milímetro é maior ou menor que o metro? Um metro tem quantos centímetros? Dá uma olhadinha lá. Um centímetro é dividido em 10 partes iguais, chamadas de... Então essas pequenininhas, pequititinhas aqui, ó, que a tia Mônica mostrou, que são essas da linhazinha aqui, ó, bem pequenininhas, chama o quê? Centímetro ou milímetro? Aí você vai dizer. Número 3, alguns produtos comprados por metro, circule. Alguns produtos são comprados por metro. Aí você tem mangueira, você tem corda, você tem um lápis, pão e tecido. O que você compra por metro? Você chega na padaria e fala, me dá 1 metro de pão? Você chega lá na loja que vende corda, aí você fala, me dá 1 metro de corda? Na loja que vende tecido, me dá 1 metro de tecido? Você vai na papelaria e fala, me dá 1 metro de lápis? Você só vai marcar os que você compra no metro, tá? Aí agora nós temos um probleminha que a tia Mônica vai pensar junto com vocês, tá bom? Na número 4. A escola de Alberto fica 200 metros da sua casa. Então, a escola do Alberto, a distância é 200 metros. Ele anda 200 metros para ele chegar na escola dele, tá? Não é muito longe, né? 200 metros, é próximo da casa dele. Santiago tem que percorrer o dobro dessa distância. Então, qual que é o dobro de 200? Qual que é o dobro de 200? É o que o Santiago, ele percorre. O Alberto, ele anda 200 metros. O Santiago anda 200 e mais 200. Tá bom? Quantos metros o Alberto e o Santiago percorrem para ir e voltar? Ele leva 200 metros para voltar, ou para ir. Então, ele leva 200 metros para voltar. Então, você vai descobrir para mim. Pode fazer a conta aí nesse quadradinho. Vocês vão usar esse quadradinho para vocês fazerem as continhas. Depois vocês vão dar as respostas. A número 5 também é de resposta pessoal. Com a ajuda de uma fita métrica, descubra qual é a sua altura. Qual a altura do seu colega do lado esquerdo. Então, isso só vai dar para fazer com os meninos que estão aqui na sala, tá? Mas aí você pode pegar a altura da mamãe, você pode pegar a altura do seu irmão e você colocar aí para você completar o deverzinho, tá bom? Agora a tia até colocou a régua lá, mas olha só. Você vai observar o tamanho do lápis e responder as perguntas. Na número 6, lá na página 91 já. Então, você vai lá, tem um lápis vermelho e um lápis azul. Você vai medir aí no seu livrinho a medida deles. Depois, o que você vai fazer? Juntando o lápis menor e o maior, quantos centímetros ficam ao lado? Então, você vai dizer. Na letra D. Qual a diferença entre o maior e o menor? Quando a tia Mônica fala diferença, lembra que eu expliquei lá no bimestre passado, quando eu falo diferença, nós vamos fazer uma subtração, uma conta de menos, tá? Na questão de número 7, na página 91, escolha um metro ou centímetro para medir. Para eu medir a altura de um prédio, eu vou usar o centímetro ou o metro? Qual que vai me facilitar mais? A altura de uma árvore, 1 metro ou centímetro? Para eu medir o comprimento de uma folha, é o centímetro ou milímetro? Para eu medir o comprimento de um coelho, tá? Aí você vai medir. Na questão número 8, tem uma linha aí, ó, bem grossinha verde. Você vai desenhar uma linha azul mais comprida que ela. E você, na letra B, você vai desenhar uma linha vermelha mais curta do que ela. Fácil demais, né?
Aí nós temos dois probleminhas na questão de número 9 e número 10. Uma onça deu 2 saltos de 3 metros. Então ela deu um salto, pulou 3 metros. Depois ela deu outro salto, mais 3 metros. Então quantos metros que ela pulou? Aí na número 10 é um canguru. O canguru deu 18 saltos de 2 metros. Então ele deu vários, 18 saltozinhos de 2 metros. Quantos metros ele saltou? Aí você vai dizer quantos metros que ele saltou, tá? Então essas são as atividades da página 90 e 91, tá? Aí você vai fazer aí e já a tia Mônica volta fazendo a correção. Mas não é para ir direto para a correção, para vocês entenderem que isso aqui é conteúdo de prova, tá bom? Então façam aí com bastante carinho e atenção. Um beijo, daqui a pouco eu tô de volta. Então agora nós vamos fazer a nossa correção, tá? Eu espero que vocês todos tenham feito aí, sem passar para frente. Então vamos lá, da página 90, usando uma régua, meça e registra o comprimento do lápis, é uma resposta pessoal, do seu caderno, do seu palmo e do seu estojo. Então essa daqui é uma resposta pessoal. Na número 2, de acordo com o que você aprendeu sobre as unidades de medida de comprimento, complete as lacunas. O metro é a unidade padrão de medida de comprimento. Então, aqui, metro. Tá bom? O metro está dividido em unidades menores, como centímetro e milímetro, né? Porque eles são menores do que o metro. Um metro tem 100 centímetros. 1 centímetro é dividido em 10 partes iguais, chamada de milímetro, tá? Então, a primeira é metro, menores, 100 e milímetro. Aí nós vamos para a questão de números 3. Alguns produtos compramos por metro, circule-os a seguir. Então, a mangueira, o tecido, a corda, lápis não, e nem pão, tá? Então, mangueira, corda e tecido. Aí nós vamos aqui, ó. A escola de Alberto fica a 200 metros de sua casa. Santiago tem que percorrer o dobro de distância. Então, quantos metros Alberto e Santiago percorrem para ir e voltar da escola? Então, Alberto, ele usa 200 para ir, 200 para voltar. No caso, ele usou 400 metros. O Santiago, ele usa o dobro. O dobro é 200 mais 200, que também que dá certo, dá 400. Então, Santiago usa 400. Ele usa 400 duas vezes. 400 mais 400, 800, né? Então, olha aqui. A tia fez a medida que o Alberto, né? O Alberto usa 200 para ir, 200 para voltar. Então, ele usou 400. 0 mais 0, 0 mais 0, 2 mais 2, 4. E o Santiago usa 400. Então, 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 4 mais 4, 8. Então, qual seria a resposta? Alberto percorre 400 metros e Santiago 800 metros. Com a ajuda de uma fita métrica, descubra qual sua altura e qual a altura do colega do lado esquerdo. Então, essa atividade aqui, a tia Mônica não vai fazer com vocês que estão em casa, mas com as crianças que estão aqui na escola vai dar para a gente fazer, tá? Então, vamos lá. Na página 91... nós temos um lápis aí, observe o tamanho de cada lápis e responda a pergunta. Nós temos um maior e um menor. Quantos centímetros tem um lápis maior? Ele tem 8 centímetros. Quantos centímetros tem um lápis menor? 4 centímetros.
Juntando o lápis menor e o maior, quantos centímetros ficam ao todo? Então, 8 mais 4, que é igual a 12. Beleza? Qual é a diferença entre o maior e o menor? O que a tia Mônica falou? Que diferença é uma continha de menos. 8 menos 4, 4 centímetros. Escolha o metro ou centímetro para medir. Se eu for medir a altura de um prédio, vai ser preferível usar 1 metro. A altura de uma árvore, metro também. O comprimento de uma folha, centímetro, né? Eu posso usar lá uma réguazinha para eu medir. O comprimento de um coelho, o centímetro também. Não tem necessidade de ser uma fita, porque os coelhinhos, eles são pequenos, né? Na questão 8, observe a linha abaixo. Então, tem uma linha verde bem assim. Ele pediu para você desenhar uma linha azul mais comprida. Então, mais comprida, tá vendo que passou aqui? Agora uma linha mais curta. Olha onde é que a linha vermelha tá curta, ó. Bom? Aí nós vamos para a questão de número 9. Na questão de número 9, uma onça deu 2 saltos de 3 metros. Quantos metros ela saltou? Então, foi 2 vezes o 3, que é igual a 16. 2 vezes o 3, 6. Então, ela saltou 6 metros. Agora, o canguru deu 18 saltos de 2 metros cada um. Quantos metros ele saltou? Então, vou colocar 18 saltos de 2 metros. Então, 18 vezes 2. Tia, mas você não explicou essa daqui ainda. Essa é assim, você vai fazer 2 vezes o 8, que vai dar 16. Você vai deixar o 6 e vai levar o 1 e deixar ele na bolinha aqui. Depois você vai pegar o 2 vezes 1, que vai dar 2. Mais o 1 deu 36. Então, ela saltou 36 metros. Então, essas foram as atividades da página 90 e 91. Eu espero que vocês tenham acertado todas as questões. Não conseguiu acertar? Volta e faça a correçãozinha aí, tá? Beijo!